se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, ao celebrarmos a festa do batismo do Senhor, chegamos à conclusão do tempo litúrgico do Natal, o Natal de Jesus. Pelo batismo, todos nós, irmãos e irmãs, nascemos para Deus. Daí a importância desta festa, na conclusão do tempo litúrgico do Natal. Nasceu nosso Salvador, nasceu o Redentor Jesus, veio para nos salvar. E nós nascemos de Deus pela graça do batismo. A festa do batismo de Jesus torna-se, portanto, uma linda oportunidade para assumirmos de uma forma nova o compromisso batismal. Quando nascemos para Deus, quando nascemos para a vida eterna, quando recebemos do Espírito do Senhor o dom de uma vida nova, para vivermos como filhos da Igreja, para vivermos como discípulos missionários de Jesus Cristo. Agora, irmãos e irmãs, é impressionante percebermos ali no batismo de Jesus no Rio Jordão uma certa rivalidade, porém de humildade, entre Jesus e João Batista. Por que digo isso? Como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado, Jesus, portanto, ele se aproximou de João para ser batizado por ele. E João Batista protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Que bonito ver o testemunho de humildade de João. Sou eu que preciso ser batizado por ti, disse João Batista para Jesus, e tu vens a mim? E aí Jesus respondeu a João Batista: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. Jesus, ele entra na fila dos pecadores, não se envergonha de entrar na fila dos pecadores para receber o batismo de João.
Tamanha humildade, tamanha humildade. Mas é claro, como Jesus disse para João, era preciso realizar, era preciso cumprir toda a justiça. Mas de que justiça Jesus está falando, minha gente? Qual é essa justiça que deve ser cumprida por Jesus, por João Batista, naquele momento do batismo do Senhor? A justiça é a salvação da humanidade. A justiça, na realidade, é a nossa justificação. No ventre de Maria, o Verbo de Deus se fez carne. No ventre de Maria, o Filho de Deus assumiu a nossa condição humana pecadora. Jesus não cometeu pecado algum, mas Ele assumiu a nossa condição humana pecadora. E agora, como nosso Salvador, mesmo não tendo necessidade de receber o batismo de João, Jesus se submete à vontade do Pai e humildemente se submete ao batismo de João para cumprir toda a justiça, para lavar em si a nossa humanidade manchada pelo pecado. Como nós ouvimos do Evangelho, após o seu batismo, Jesus viu o Espírito Santo descer sobre si em forma de uma pomba. E logo em seguida ocorre uma teofania, ou seja, a voz do Pai se faz ouvir dizendo: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. O Espírito Santo, ele pousa permanentemente sobre Jesus. O Espírito Santo concede a Jesus o dom da unção. Como nós ouvimos no discurso feito por São Pedro, na segunda leitura, nesse trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Sim, Jesus foi ungido. O Espírito Santo pousou permanentemente sobre ele. E a voz do Pai ecoou dizendo: este é o meu Filho, muito amado, no qual eu pus o meu agrado. No nosso batismo, irmãos e irmãs, também sobre nós pousou o Espírito Santo. E por isso todos nós podemos tomar posse, todos nós podemos acolher agora, no fundo do nosso coração, esta palavra amorosa do Pai, porque eu e você também somos filhos amados do Pai. No Filho único, amado do Pai, nós todos somos amados. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fragilidades, somos todos filhos amados de Deus. Não duvide, meu irmão, não duvide, minha irmã, desta certeza de fé. Desde quando recebemos o sacramento do batismo, desde quando recebemos esse santo sacramento, nós nos tornamos em Jesus filhos amados do Pai. Na primeira leitura, o profeta Isaías, ele profetiza a obra do servo de Deus. Essa profecia que se cumpre em Jesus, essa profecia que se cumpre no Filho de Deus, nosso Salvador. Ele, Jesus, é o servo de Deus. Ele, Jesus, é o eleito do Pai. Ele, Jesus,
veio para promover a justiça do reino de Deus. Ele, Jesus, é o centro de aliança do povo, porque por meio dele, pela sua Páscoa de morte e ressurreição, ele estabeleceu uma nova e eterna aliança para promover a paz nas nações. Ele, como nós ouvimos na primeira leitura, é a luz das nações. Por meio dele, nós recebemos a graça da libertação do pecado, a graça da libertação das trevas do mal, para também, por meio dele, por meio de Jesus, o servo de Deus, colocarmos a nossa vida a serviço do reino de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, aproveitemos a oportunidade desta celebração da Santa Missa, na festa do batismo do Senhor, para renovar os nossos propósitos de uma vida a serviço do reino de Deus, de uma vida a serviço da glória de Deus, de uma vida movida pelo Espírito Santo de Deus. Ainda fazendo referência à segunda leitura nesse livro dos Atos dos Apóstolos, o próprio São Pedro, na sua pregação, disse que Jesus recebeu a unção do Espírito Santo e ele andou por toda parte. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Desde quando recebemos o batismo, nós temos essa certeza: Deus está conosco. Porque a Santíssima Trindade assumiu os nossos corações como lugar de sua morada. Deus está conosco. E por isso nós fomos capacitados pela graça de Deus. Dia após dia, o Espírito Santo de Deus nos dá a graça para também passarmos pelo mundo, o mundo da nossa casa, da nossa família, o mundo no local onde nós trabalhamos, o mundo da nossa cidade, passarmos pelo mundo fazendo bem, passarmos pelo mundo promovendo o bem do reino de Deus. O Espírito Santo nos dotou de dons, o Espírito Santo nos dotou de carismas, o Espírito Santo nos dotou de talentos. Essas coisas não podem ficar guardadas no nosso coração. Fazer valer o nosso compromisso batismal significa seguir Jesus, imitar Jesus na promoção do bem, na promoção da justiça, na promoção do amor para com os pequeninos e os empobrecidos. Por isso, irmãos e irmãs, celebremos com alegria a festa do batismo do Senhor. Renovemos nosso compromisso batismal, saindo dessa igreja decididos a, com Jesus, pelo poder do Espírito Santo, passar pelo mundo fazendo bem.